lá então. Bom, 1, 2, foi câmera e foi, né? Foi. Foi áudio, vou dar uma palma só para sincronizar. Quando vocês quiserem, tá valendo. Começando. Bom, boa tarde. Boa tarde. Alexandre aqui. Já. Acho que queria agradecer muito a sua participação nesse projeto, né, do História Oral dos 40 anos do Colégio dos Trabalhadores. E tem uma sessão inicial, que a gente inicia o entrevistado se apresentando um pouco, falando, né, o nome, a data de nascimento, o local, e um pouco a sua trajetória de vida, o início do envolvimento com a política, da atuação. Você tem até na utilização do PT, uma peculiaridade de ter sido, inclusive, parlamentar antes da própria criação do PT, que é uma coisa uma história do PT rara. Então, chegar até um pouco esse momento no primeiro, para depois a gente falar um pouco mais do partido em si. Né? À vontade. Bem, eu sou Eduardo Matarazzo Suplicy, fui professor na Escola de Administração e Empresa de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, de Economia, desde 1966 até 2012, professor de carreira, mesmo nos meus anos de parlamentar, eu sempre dei um curso na GV, ou sexta de tarde, ou segunda de manhã, também, uma vez sendo professor, eu fui convidado para escrever artigos, primeiro na Última Hora, depois editor de Economia da Visão, e de 76 a 80 escrevia artigos de economia na Folha de São Paulo, 3, 4 artigos por semana. E certo dia, sempre com preocupações de realização de justiça no Brasil, como economista que estudava quais os instrumentos de política econômica que pudessem ajudar nessa direção, e eu, professor e articulista da Folha, me juntei a amigos para participar de uma campanha de vereador para Flávio Flores da Cunha Bierrimbá. Era 1976, foi bem sucedida no dia em que acabou a campanha. Estávamos comemorando numa pizzaria, alguns amigos vieram, olha, nós estávamos pensando quem é que poderia ser candidato nas próximas eleições em 78 e achamos que, como seus artigos estão sendo muito lidos pelos jovens, sobretudo, seria bom você considerar. E eu, então, fui conversar com Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Plínio de Arruda Sampaio, Chopin Travagem de Lima, Alberto Goldman. O que é ser um representante do povo? Me interessei, havia MDB da oposição ao regime militar e Arena, e me ingressei no MDB um ano antes, 77, e em 1978 participei da campanha como candidato a deputado estadual pelo MDB. Tanto André Franco Montoro como Fernando Henrique Cardoso eram candidatos ao Senado. Eu fui o candidato a deputado estadual que mais fiz a campanha com Fernando Henrique Cardoso, então candidato do MDB, e na oportunidade Luiz Inácio Lula da Silva também apoiou Fernando Henrique Cardoso para o Senado. Certo dia, era agosto de 1976, Oswaldo Cavinato, que era quartanista de Economia e assessor pelo Diese dos sindicatos metalúrgicos do ABC, de São Bernardo de Diadema, diz ao presidente Lula, olha, hoje vai falar na Fundação Santo André aquele professor de economia, Eduardo Matarazzo Suplicy, que escreve na Folha. Você não quer assistir? E o Lula fez. E então eu ali falei de como o Brasil vinha crescendo, todavia com forte concentração de renda e de riqueza. Eu tinha estado em maio, abril, há
abril-maio na República Popular da China, escrevi artigos para a Folha de São Paulo, e era 6 meses antes da morte de Mao Tse-tung e os últimos dias da Revolução Cultural, que, dentre outras características, levou muitos trabalhadores para as universidades. E eu transmiti a eles, depois de ter falado também sobre isso, que quando eles se tornassem economistas e eventualmente autoridades, como os ministros da Economia da época, como Roberto Campos, Mário Henrique Simons, Antônio Delfim Neto e outros, que seria importante que eles não apenas dialogassem com os empresários, como costumava ser naquele período, mas também com os trabalhadores que seriam muito afetados por suas decisões. E, ao terminar a palestra, agora quem quiser pode levantar a pergunta, pode perguntar. Lula levantou a mão primeiro e fez uma série de considerações, o que levou o professor a dizer o que é que vai dizer o diretor da faculdade, a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical. E o Lula ficou um pouco sem graça, saiu da sala, estava com Devaney Ribeiro. Eu acabei de responder as perguntas e encontrei no pátio da Fundação Santo André o Lula e começamos a bater papo. E ele me disse, depois de conversarmos bastante, apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E eu, de fato, diversas vezes, então, fui conversar com o Lula e, por vezes, até registrava as opiniões dele nos artigos que eu escrevia na Folha. E quando foi a eleição de 78, alguns dias antes, acho que 2, 3 semanas antes, isso está no meu livro, Renda de Cidadania, a Saída pela Porta, publicado. Por quê? Caio Graco Prado Júnior, editor da Brasiliense, e Cláudio Abramo tinham sugerido que tal você fazer o lançamento do livro Compromisso de seus artigos na Folha, conversando com 2 líderes sindicais. Então convidamos o Lula e Afonso de Souza, que era do Sindicato dos Padeiros. Pusemos 3 cadeiras assim no calçadão da Barão de Itapetininga, num palanquezinho, e tinha umas 200 pessoas conversando conosco. E isso foi gravado, saiu tanto no folhetim da Folha quanto no Leia Livros, que publicação que Caio Túlio Costa era o editor, junto com o Cláudio Abramo, que também ajudava. E então Oswaldo Vargas, que era diretor do sindicato, que assistiu àquele encontro e depois foi secretário de Relações de Trabalho, disse a mim: olha, Eduardo, aquele diálogo foi nesse diálogo que pela primeira vez o Lula concebeu o Partido dos Trabalhadores. Pode constatar que está lá com uma reflexão sobre o que era o PTB, o que era e como era importante que os trabalhadores organizassem um partido. Pois bem, eu, portanto, já nessa época também eu estava com bastante afinidade com os metalúrgicos do ABC, a ponto de eu, tendo aquela proximidade com Lula, certo dia fui lá no sindicato, eu reuni lá o Djalma Bon e Devaney Ribeiro e o Wagner Lino Alves, e acho que você conhece esses personagens. Tinha uns 15 ali na sala. Eu perguntei, eu tinha um folheto, um candidato necessário, na frente MDB, número tal, e a minha foto, e atrás um pouco da minha biografia e proposições. Será que eu posso
ir com vocês na porta da fábrica de manhã, distribuir o meu panfleto? Você pode vir, você ajuda a distribuir o João Ferrador e daí distribui o seu folheto também. E o fato é que eu tive 78 mil votos pela primeira vez pelo MDB, fui o segundo deputado estadual mais votado. O primeiro foi o Robson Marinho, do MDB, uns 150 mil por aí. E no ano 79 ocorreram as greves dos metalúrgicos do ABC, e além de greves de lixeiros, de professores, e eu normalmente estava junto a eles e diversos outros, como Irma Passoni, Geraldinho Siqueira, muito solidários aos trabalhadores que sofreram perseguições, a ponto de Lula e mais 12 sindicalistas terem sido indiciados na Lei de Segurança Nacional. E nesse período eu, então, primeiro semestre de 79, entrevistei os 13, inclusive o Lula, e escrevi assim um pequeno histórico, os 13 metalúrgicos indiciados na Lei de Segurança Nacional. Acompanhei o julgamento deles e tudo, e lá na Brigadeiro Luiz Antônio, onde houve. E daí fiz um discurso sobre a história desses 13. Além disso, no ano 79, também estive assim preocupado com ações sobre direitos humanos quando ofendidos. Por exemplo, Lia Junqueira, presidente do Movimento em Defesa do Menor, veio a mim e disse: olha, Eduardo, então, lá na FEBEM, diversos menores estão sendo espancados, agredidos e tal. Vem até lá. Então eu fui lá e tudo. Estou citando alguns episódios que fizeram com que, quando no segundo semestre de 79, extintos Arena e MDB pelo presidente Ernesto Geisel, aqueles líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o Partido dos Trabalhadores convidaram Irma Passoni, Geraldo Siqueira, Marco Aurélio Ribeiro, João Batista Breda, Serginho Santos e eu, 6 eleitos pelo MDB, para ingressarmos no PT. E eu até não tinha internet na época, e-mail, essas coisas, mas eu falei: olha, eu estou sendo convidado para participar da fundação do PT. Como é que eu vou fazer 78 mil que eles me elegeram para deputado estadual? Portanto, aquelas pessoas que votaram em mim, que acham que tudo bem de eu ingressar no PT, na fundação, por favor, me escrevam, me telefonam, me digam onde eu encontrar quando eu for fazer palestras e tal. O que vocês acham? E me lembro que uns quase 80% disseram: é o que nós esperamos de você. Então, em 10 de fevereiro de 80, eu participei com estes que eu mencionei como fundador do Partido dos Trabalhadores. Naquela época, o PT nem sede tinha. E então, algumas das primeiras reuniões da executiva do Partido dos Trabalhadores foram realizadas na minha casa. Eu era casado com a Marta, tinha já meus 3 filhos, o Eduardo, que eu suplo, o André e o João, que muitas vezes assistiram. Eram pequenos na época, né? Mas assistiram lá a direção executiva do PT, Lula, Jacob Ittar, Olívio Dutra e tantos outros, os primeiros dirigentes se reunirem lá, assim como de quando em quando tinha algumas reuniões especiais, dentre outras, quando Brizola, anistiado, voltou ao Brasil
e estava pensando sobre o que fazer com seu antigo partido, o PTB, o PT que surgia, e o PDT que depois surgiu, e ele gostaria, ele quis ter uma reunião, e o Lula também, e essa reunião foi na minha residência, que ficava na Rua Grécia. Então foi também um episódio importante, o primeiro diálogo assim pessoal entre o Lula e o Leonel Brizola, conversando sobre o PT e o partido do Brizola e tudo, quando da vinda dele ao Brasil, após a anistia. E aí, então, quando chegou 1982, o PT sugeriu que eu fosse candidato a deputado federal. E junto com Djalma Mon, Ayrton Soares, Irma Passoni, dentre outros, José Eudes lá, do Rio de Janeiro, né? E Luiz Dulce, de Minas Gerais, e Beth Mendes. Fomos 8 eleitos, né? Djalma Mon foi o primeiro com 150 mil votos, eu tive 83 mil, fui o segundo mais votado do PT, né? E Ayrton Soares, que foi o nosso... E José Genuíno também, né? Então, Ayrton Soares foi o primeiro líder, depois, mais tarde, José Genuíno... Estrutura muito precária o partido, né? A campanha muito... Ah, sim, era uma campanha, sobretudo, feita com muita garra, mas aí se formaram os núcleos do PT nas mais diversas regiões da cidade. E esses núcleos passaram a ter uma vida muito importante de interação com o Partido dos Trabalhadores. Nos anos 83, 4, dentre outros assuntos que com os quais muito me envolvi, esteve a questão, até publiquei um livro investigando o caso Coroa Brastel, que eu questionei o então presidente do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni, o ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto e outros, sobre o caso, porque certo dia a Rosemarie Muraro, que era muito amiga da Marta e minha, me disse: olha, Eduardo, meu irmão trabalha numa empresa, Coroa Brastel, que está vendo problemas enormes, tudo, e ele queria te contar alguma coisa. Ele me contou tanta coisa que eu fiz uma série de requerimentos de informação e fui a fundo nisso, aí perturbei um bocado, deu fim o governo Figueiredo e tal. Também, um dos principais temas, eu escrevi, sendo ainda... Isso ao tempo que eu escrevia na Folha ainda, 78 para, acho que 77 para 79, que eu escrevi até 80. Certo dia, o colunista tão importante da Folha, que morava nos Estados Unidos, escrevia na Folha, o Paulo Franz, mandou para o setor de economia uma tabela. Ele não tinha visto, mas eu que observei
nas notas embaixo da tabela sobre a inflação no ano 73, era 77 isso, estava escrito, embora a inflação tenha sido de 20%, foi considerada 13% por solicitação. E eu que escrevi sobre isso e que isso detonou muito das greves dos metalúrgicos pela recomposição dos salários que... exato. E esse foi mais um elo de interesse, de união minha com os metalúrgicos da época. E então, quando deputado federal, eu, certo dia, questionei o Antônio Delfim Neto da tribuna da Câmara dos Deputados sobre essa questão de estar expurgando índices e tal. Até fiz uma demonstração. Olha, vamos supor que esse carrinho aqui de tomates esteja chegando esteja viajando, mas tem um desastre e na curva ele cai e derruba os tomates. Então, na cidade para onde ele ia entregar os tomates, o preço sobe muito. E então, você não vai considerar isso? Eu fiz a alegação para o Delfim, coisas desse tipo. Mas você foi com crime de tomates. Eu fui, e isso foi uma cena famosa, né? E coisas desse tipo. Pois bem, quando chegou 1985, primeira eleição para prefeito de São Paulo, para prefeito das capitais, cuja eleição estava proibida. Vou voltar um pouco atrás. 1979 e 80, já em dezembro de 78, quando Franco Montoro reuniu a todos eleitos pelo MDB na Câmara Municipal, quais são as principais metas que nós vamos propor para a bancada estadual? 53 eleitos pelo MDB, 26 da Arena. Nós propusemos, olha, nós não vamos aceitar que o governador não eleito, Paulo Maluf, designe qualquer pessoa para ser prefeito de São Paulo, substituindo Olavo Setúbal, que tinha sido designado indiretamente por Paulo Egídio Martins. Não vamos aceitar, porque queremos que seja um prefeito eleito diretamente pelo povo. E iria ser votada a emenda. Mauro Benevides, que iria restabelecer eleições diretas para prefeito e área de segurança nacional, que não tinham também eleição direta. Só que o Congresso acabou não votando e concluiu o primeiro semestre. O Paulo Maluf ficou esperando, como não foi aprovada, não foi votada a emenda que restabeleceria, então ele indicou Reinaldo de Barros para ser prefeito, para que a Assembleia Legislativa votasse. E eu percebi que alguns dos 53 membros do MDB, que começaram criticando Paulo Maluf, a essa altura estavam elogiando Paulo Maluf e fui percebendo e apurando como é que ele, governador, e o seu pessoal utilizava de diversos instrumentos para mudar a opinião dos deputados estaduais e fui vendo um a um e até que no final de setembro, inclusive, por 27 a 28, os 53 membros votaram para abrir questão. Eu fiquei indignado e fui falar até com
Ulisses Guimarães, Franco Montoro, que isso era inadmissível e tal. E alguns me diziam, não, agora não adianta você denunciar porque só vai desunir o PT, o MDB, o PMDB já era, né? E aí, certo dia, segundo semestre, agosto de 79, eu fui até o sindicato falar com uns 15 metalúrgicos na sala do Lula. Olha, eu soube isso, isso e aquilo, o que vocês acham? Olha, porque o pessoal do PMDB está me dizendo para agora não adianta mais, já leite está derramado, e isso só vai criar conflito dentro da bancada e tal. Então eu fui lá e contei os episódios que eu sabia. O que vocês acham? Nós apoiamos sua candidatura para você dizer as coisas tais como elas acontecem lá, vai lá e diga. Eu fui lá na Assembleia Legislativa e fiz um discurso contando os diversos episódios, um dos quais era um contraparente, um tio do outro lado, que falou, olha, me telefonou um dia, o Reinaldo Ibarros tem muito respeito e admiração por você, se você quiser, se você votar nele, você vai poder indicar os secretários de transporte, ou o que você quiser. Eu falei, você está ferindo a minha dignidade. E falei assim, bravo, né? E esse foi um dos episódios que eu contei, mas teve outros que o Paulo Maluf tirou. Tinha um juiz que estava prestes a condenar o prefeito que tinha feito investimentos num empreendimento imobiliário onde ele era sócio de um deputado estadual e estava o prefeito prestes, portanto, a perder o mandato por causa disso. E então eu soube que o Paulo Maluf promoveu aquele juiz que iria realizar a denúncia de Assis para Taubaté, e o que iria ficar no lugar iria arquivar o caso. Então, eu contei, e outros casos que eu contei, e nesse pronunciamento, no dia seguinte, daí eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu me lembro bem, o deputado José Storópoli diz para mim, tá vendo o que você fez? O pessoal lá no café está todo mundo dizendo que você está querendo destruir a família. Por que razão? Porque na Folha tinha saído, na primeira página, deputado denuncia tio, que era o que eu tinha feito. Bom, essas coisas que foram fazendo com que os que estavam formando o PT dissesse a mim, venha participar da fundação. Agora eu voltei atrás, mas chegamos em 85, quando, então, pela primeira vez, iria haver eleição para prefeito das capitais. No PT, Luiz Erundina e eu possivelmente poderíamos ser candidatos. Então, eu me lembro de termos, nós dois, participado, acho que de 3 reuniões de núcleos, trocando ideias, nós dois juntos. Uma delas, me lembro perfeitamente, foi em Sapopema, na Avenida Sapopema, num dos reuniões de núcleo. Mas daí acho que tinha saído uma pesquisa tipo Datafolha, com o melhor resultado para mim. Então, Luiz Erundina disse, seja você o candidato, e eu a convidei para ser a vice. Então,
fomos os dois candidatos a prefeito e ela a vice. E aí teria muitas histórias para contar da campanha. Fala um pouco da campanha, como é a primeira campanha aqui na capital? Olha, há pessoas que lembram até hoje. Ainda outro dia eu estava com o Macarrão lá de Heliópolis, veio conversar comigo e dizendo que, olha, eu acho que você deve ser candidato a prefeito de novo, porque tem pessoas que lembram muito bem daquela campanha. Se você quer construir uma cidade humana, experimente Súplice, é diferente de tudo o que está aí, e se você puser aquela música lá, não tem jeito, você vai ganhar. Que é a campanha. E foi uma campanha assim muito positiva, criativa. Teve um personagem que o Calito Maia, Chico Malfitani, Zé Martinho, eram os três que bolaram a campanha e fizeram uma porção de... Nós tínhamos um tempo muito pequeno, era 1 minuto e 30 segundos, mas eles bolaram uma novela, assim, cada dia 1 minuto, e dentre outros personagens havia o Zé do Muro, que conversava comigo, e era uma coisa assim muito simpática, criativa, e esse estilo Suplicy é diferente de tudo que está aí, pegou mesmo. Pegou mesmo, bem, mas Jânio Quadros teve 37%, Fernando Henrique 34%, e eu consegui quase 20%, mas perdi a eleição. Mas como houve assim um crescimento positivo, em 86 houve a candidatura para governador. E aí, para candidatos a governador, surgiram de início, em 86, Plínio de Arruda Sampaio, José Genuíno e eu como pré-candidatos. Nós tivemos 3 debates, um em Carapicuíba, outro em Ribeirão Preto e o terceiro ali no Centro de Convenções de Rebouças. Tinha mais de 1.000 pessoas ali, acho que cabem quase 1.500 pessoas naquele auditório, estava repleto. E eis que alguns disseram para mim, o Suplicy não é tão bom orador, melhor escolher uma pessoa que saiba falar muito bem e tal, como Plínio, como José Genuíno, mas nos 3 debates a situação estava equilibrada e daí surgiu uma pesquisa que deu para mim 17%, publicada acho que na Folha. E daí, me lembro, nós 3 fomos convidados para ir no programa de entrevistas do Ferreira Neto e por causa disso, na ocasião, José Genuíno e Plínio disseram para mim, Eduardo, seja você o candidato, nós vamos te apoiar. E assim, não precisou a prévia, e fui candidato, mas nesse ano ocorreram 2 episódios que dificultaram o crescimento do PT e a votação do PT. Primeiro, por volta de fevereiro de 86, um pessoal do PCBR cometeu um assalto à agência do Banco do Brasil no campus da Universidade da Bahia, em Salvador. E aquilo lá repercutiu muito mal. E daí, em 11 de julho daquele ano, quando houve a greve dos trabalhadores na cana-de-açúcar, em Leme, eis que houve lá uma movimentação dos trabalhadores e, numa manhã, um conflito em que uma moça e um rapaz que estavam no ponto de ônibus em Leme, numa rua,
foram alvejados e mortos. Então, eu me lembro de estar indo para Leme para prestar solidariedade aos trabalhadores rurais, quando eu ouço no rádio Afanásio Jazade dizendo assim: vejam só este partido, não bastassem terem assaltado um banco lá na Bahia, agora eles são responsáveis pela morte de 2 trabalhadores, porque a polícia tinha dito que num automóvel de um deputado do PT, não o meu, um que estava lá, teria achado uma arma que teria sido responsável por aqueles disparos, o que não era verdade. Só que o diretor da Polícia Federal, Romeu Tuman, após as eleições, em novembro, declarou que foi constatado que não houve responsabilidade do PT em ter achado aquela arma, com a arma naquele... Depois da eleição. Então, eu que estava com 17% em abril, quando chegou o final de agosto, estava com 6%, coisa assim. E daí teve um momento que eu fiz eu achei que a direção do PT estava abusando um pouco do candidato, porque eles queriam que eu me preparasse muito bem para o debate que iria haver domingo na TV Manchete, mas eu fui ver como é que estava a agenda de quinta, sexta e sábado, e tinha uma coisa atrás da outra. Eu falei, como é que vocês querem que eu... E daí eu fiz uma pausa de 3 dias, fui na casa do meu amigo Caio Graco Prado Júnior, na Cantareira, fiquei lá 3 dias e voltei. Daí teve uma reunião grande na Assembleia Legislativa, e daí concordaram que eu deveria continuar candidato, eu aceitei, mas que eu deveria mudar a minha equipe de comunicação, e daí o Chico Malfitano precisou sair. E, bom, aí eu consegui 10% dos votos, mas fui eleito Orestes Quercia. Conseguimos, né, eu e o PT. Orestes Quercia venceu, segundo Antônio Hermílio de Moraes, terceiro Paulo Maluf, e eu com 10% em quarto. Aí continuei professor, voltei a ser professor tempo integral na GV, e quando foi 87 e 8, eu até obtive um recurso da Fundação Friedrich Ebert, que até hoje é muito amiga nossa, né? E para eu realizar uma pesquisa da distribuição da renda e dos direitos à cidadania, onde eu entrevistei o presidente da Fiesp, o Antônio Hermílio de Moraes, 2 grandes empresários, portanto, Mário Amato e Antônio Hermílio de Moraes, depois os 4 presidentes das 4 maiores empreiteiras, como a OAS e outras, depois o Jair Meneghelli, presidente da CUT, o Joaquinzão, presidente da CGT, depois os 4 presidentes de associações de moradores de favelas, uma delas lá de Paraisópolis, que até hoje é muito amiga minha, e daí sobre o tema em que medida vocês se sentem como
pessoas que dialogam e são consultadas sobre os objetivos de política econômica e a política econômica, em que medida vocês influenciam as decisões de política econômica. E então entrevistei todas as pessoas e publiquei um livro em 88 com esse nome, da distribuição da renda e dos direitos à cidadania. E aí, quando chegou 88, o PT diz a mim: que tal você aceitar ser candidato a vereador para ajudar na eleição da nossa candidata Luiz Erundina, que era então deputada estadual, e a eleição da nossa bancada. Eu aceitei, o PT elegeu 15 vereadores, mais do que hoje, que somos 9, e éramos 53, eram 53 os vereadores do PT, agora na Câmara Municipal, hoje são 55. Então, nós elegemos 15, na coligação mais 2 do PCdoB, inclusive o Aldo Arantes, e mais um do PCB, o Luiz Carlos Santos. E aí foram 201 mil votos, 5 vezes mais que o segundo colocado, e mas naquela ocasião não recorde de votos, depois sim, em 2016. E aí nós conversamos com algumas pessoas, dentre os quais o Éder Joffre, e eu que tinha lutado boxe, me tornei amigo dele, né? Lutei boxe aos 21 anos no campeonato da Gazeta Esportiva, e lá me dei bem com ele, fiz luvas com ele, tudo. E ele e mais alguns resolveram me apoiar. Ele era do PSTB, né, para presidente da Câmara, então eu fui eleito presidente da Câmara Municipal. E então, ali coloquei em prática a norma: a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E aí tomei diversas iniciativas, entre as quais, na reunião da mesa diretora, tinha 2 entidades de funcionários públicos da Câmara. Eu convidei os 2 presidentes para estarem presentes nas nossas reuniões de mesa diretora. Passei a tornar, passei a transmitir ao vivo para todos os gabinetes, sistema de som da casa, as reuniões das mesas diretoras, e uma série de medidas de transparência. Quando chegou março, 3º mês, descobriu-se que o concerto do heliponto, no alto da Câmara, tinha sido pago 2 vezes. Daí abri uma sindicância e o diretor e o outro diretor, o segundo diretor mais importante, chegaram a ser detidos. Eu fui visitá-los no distrito policial para saber se estavam sendo tratados com respeito. E daí teve uma série de averiguações, de uma porção de outras coisas, e quando chegou 1990, já na conclusão daquele meu mandato de vereador e presidente da Câmara Municipal, após 2 anos, eis que o PT e o próprio Lula me dizem: olha, Eduardo, você está muito bem na opinião pública, que tal você ser nosso candidato a senador? E eu aceitei e fui candidato em 1990
versus André Franco Montoro, João Cunha, Francisco Rossi, Guilherme Afif Domingues e outros. E foi Ferreira Neto, eu mencionei, né? E de início Franco Montoro, que havia sido... Era 90, né? Ele havia sido governador, eleito em 82, havia sido senador, era um candidato muito forte, mas e ele começou primeiro nas pesquisas, aí Ferreira Neto, que tinha apoiado Bia, está tocando, então, Ferreira Neto, que tinha apoiado e estava sendo apoiado pelo presidente Collor, que tinha sido eleito em 89, foi crescendo, passou Franco Montoro, mas eu ganhei com 4.201.000 votos, 30% dos votos válidos, e assim, por 4 anos, fui o primeiro senador do Partido dos Trabalhadores. E então, e lá teve, nesse primeiro mandato, houve diversas coisas interessantes. Bom, em abril de 91, eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse o que equivalente a cerca de 45 mil cruzeiros da época, 2 vezes e pouco o salário mínimo, se não recebesse aquele patamar, que equivalia a $150 por mês, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E o projeto teve o parecer do senador Maurício Correia, favorável para ser instituído ao longo de 8 anos, e fui... para esse projeto, Antônio Maria da Silveira muito me ajudou, era um economista da FGV do Rio, veio trabalhar comigo no segundo semestre de 91, e nós fomos a praticamente todos os gabinetes persuadir, argumentar com cada senador. 16 de dezembro de 91 foi aprovado o projeto, inclusive com encaminhamento favorável do líder do PSTB, então, Fernando Henrique Cardoso, após um discurso maravilhoso que o José Paulo Bisol fez, e a favor, dizendo que desde a Constituinte não tinha visto nenhum projeto de tamanha relevância quanto aquele, e por apenas 3 ou 4 abstenções, todos os senadores votaram favoravelmente numa memorável sessão de 4 horas e meia de duração, 16 de dezembro de 91. Mas, outra vez, Bia, aí aconteceu que, em agosto de 91, Walter Barelli, então coordenador do governo paralelo do Lula, que tinha perdido a eleição em 89 para Fernando Collor, reuniu os economistas do PT, cerca de 50, em Belo Horizonte para discutir projetos. E então eu e Antônio Maria explicamos o projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. José Márcio Camargo, professor da PUC do Rio de Janeiro,
argumenta, olha, Eduardo, é uma boa ideia a garantia de uma renda mínima, mas seria bom você iniciar a garantia de uma renda mínima para as famílias carentes, desde que suas crianças estejam indo à escola, porque um dos maiores problemas no Brasil é um número tão grande de famílias que, não tendo como dar de comer em casa, pedem as suas crianças para trabalharem desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. E, então, se você prover a garantia de uma renda desde que as crianças estejam indo à escola, você vai contribuir para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre isso na Folha de São Paulo em 91 e em 93. Quando chegou 94 para 95, Cristóvão Buarque, então governador do PT eleito, já na campanha defendendo isso, e José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas, o Grama, ambos apresentaram projetos naquela direção que foram aprovados e foram os projetos pioneiros de garantia de renda mínima associados às oportunidades de educação, que também vieram a ser designados como Bolsa Escola pelo Cristóvão Buarque. Os projetos eram de natureza semelhante, pequenas diferenças. Daí, em outubro daquele ano, Antônio Palocci, prefeito de Ribeirão Preto, por iniciativa de uma vereadora do PT, também acordou em começar um projeto dessa natureza, mas aí Jundiaí, Belo Horizonte, Belém, Caxias do Sul, a nossa prefeita, que infelizmente foi morta em Mato Grosso do Sul, em Dorcelina Folador, prefeita de Mundo Novo, você sabe bem as histórias. Ela também, eu fui lá explicar e tudo. Então, e com os resultados positivos de tais experiências, no Senado surgiram 3 projetos de lei, na Câmara 3 projetos, no Senado Renan Calheiros, Ney Suassuna e José Roberto Arruda, na Câmara Pedro Wilson, Chico Vigilante e do Rio Grande do Sul, o deputado, já vou lembrar o nome dele, que às vezes sai, era, aí já era 95 para 96, já vou lembrar, eu sei bem o nome dele, do Rio Grande do Sul, o filho dele é deputado hoje. O Adão Preto? O Adão Preto? Não é do PSDB. Do PSDB. E então surgiram 3 projetos no Senado, 3 na Câmara, para que a União financiasse os municípios que adotassem programas nessa direção. E em 1994, esteve aqui na Universidade de São Paulo o professor Felipe Vampares, que foi o criador da Basic Income Earth Network. Antes era Basic Income European Network. E, sabendo que eu havia apresentado um programa de renda mínima, ele me convidou para ir a Londres, setembro de 94, no 5º Congresso Internacional da BIAM. E eu fui lá e interagi pela primeira vez com
os diversos economistas, filósofos, cientistas sociais que defendiam a renda básica incondicional. E, novamente, ele veio em 96. E eu, então, pedi ao presidente Fernando Henrique Cardoso que o recebesse. E ele foi ao gabinete por 50 minutos, fez uma exposição ao ministro da Educação, Paulo Renato Souza, com o Fernando Henrique, ao ministro do Planejamento, com o deputado, que está me saindo da memória agora, do PSDB do Rio Grande do Sul e tal. E então o Felipe Vampares disse ao presidente: olha, o importante é um dia chegarmos à renda básica incondicional universal para todos, mas iniciar a garantia de uma renda relacionada às oportunidades de educação é um investimento em capital humano, é positivo. E o Fernando Henrique, então, deu sinal verde para que fosse aprovado o projeto do deputado do Rio Grande do Sul, que até logo mais eu vou lembrar o nome, e foi aprovado de tal maneira que a União financiaria em 50% os gastos dos municípios que adotassem programas de garantia de renda mínima associados à educação. No primeiro ano, os 20% de menor renda per capita, municípios do segundo ano, o segundo, até que no quinto ano, todos viessem a ter aquele financiamento. E antes que chegasse o quinto ano, no quarto ano, em 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso, por medida provisória, instituiu a lei para que a União financiasse em 100% todos os municípios que adotassem programas nessa direção. E o projeto de lei, em homenagem ao José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas, que tinha falecido, recebeu esse nome, mas o nome... então foi instituído o Programa de Garantia de Renda Mínima associado às oportunidades de educação, ou Bolsa Escola, conforme Cristóvão Buarque havia designado. 6 meses depois foi instituído o Bolsa Alimentação para aquelas famílias que colocassem as suas crianças até 6 anos de idade para obterem as respectivas vacinas nos centros de saúde por todo o Brasil. E daí veio o auxílio gás. No início do governo Lula, 2003, no programa Fome Zero, veio o cartão alimentação. Todas as famílias que não recebessem até 1/4 do salário mínimo, ou meio salário mínimo, teria direito de receber um cartão alimentação de R$50. E em outubro de 2003, a equipe interministerial do governo Lula sugeriu, e o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar estes 4 programas que eu citei no que veio a ser o Bolsa Família. E o Bolsa Família, em dezembro de 2003, tinha 3,5 milhões de famílias beneficiadas, chegou até 14 milhões, foi crescendo gradualmente até julho de 2014, no governo Dilma, para 14.200.000 famílias. Aí no governo Temer foi caindo um pouco
mas ele terminou com 14 milhões e 200 mil tal, e o governo Bolsonaro agora está em cerca de 14 milhões e 300 mil famílias beneficiárias, e sendo que o programa Bolsa Família, especialmente de 2003 a 2014, contribuiu significativamente tanto para a erradicação da pobreza absoluta, como também para diminuir a desigualdade social. De 2014 para cá, graças à recessão, desemprego e tudo, não houve progresso significativo tanto na diminuição da desigualdade como na erradicação da pobreza extrema e absoluta. Voltando um pouco ao meu período no Senado, no ano... Eu fui eleito em 90. Em 91 eu contei o começo do programa de renda mínima. Mas eu ia voltar para 2 episódios importantes no Senado. Sobre a renda mínima, posso... Tá, então, pergunte. Sobre aquilo que... Essa eu achei muito interessante, muito didática, inclusive, essa explicação que você deu sobre a relação, né, entre as ideias originais do projeto da Renda Básica de Cidadania e os programas da Bolsa Escola, Bolsa Família. E como você sendo um pioneiro, né, uma pessoa que adotou essa causa, que ficou muito identificada com ela, né, tanto nacionalmente como internacionalmente, inclusive, né? Qual é o balanço que você faz? Porque eu olhando, né, de fora, vejo de um lado uma coisa, uma vitória, né, até o fato de que mesmo um governo de direita, até de extremo direita como o do Bolsonaro, mantém, por exemplo, o programa Bolsa Família, né, um programa que durante um certo tempo era demonizado né, pela direita. Né? Por mais retrocesso que tem, a ideia de acabar com o programa parece que nem o governo de direita consegue hoje propor. Né? Mas, por outro lado, a ideia de avançar da Bolsa Família para a renda básica de cidadania, ela parece ainda enfrentar resistências. Né? Interagindo com os economistas, filósofos, cientistas sociais da Basic Income European Network e depois Earth Network, eu fui ficando mais e mais persuadido de que melhor do que a garantia de uma renda mínima, através de um imposto de renda negativo, mesmo que associado às oportunidades de educação e de saúde, como o faz o Bolsa Família, melhor ainda será o dia em que tivermos a renda básica incondicional. Mais e mais eu, avaliando que era melhor, quando foi dezembro de 2001, apresentei um novo projeto para instituir uma renda básica incondicional a partir de 2005 para todas as pessoas no Brasil, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, inclusive para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Apresentei o projeto e publiquei a primeira edição de meu livro em fevereiro de 2002, por ocasião do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, na presença, inclusive, me lembro muito bem, de minha mãe, Filomena Matarazzo Suplicy, do presidente Lula, da
do governador Olívio Dutra, do Tarso Genro, prefeito, e estava presente a Ana Miranda, que tinha acompanhado, me ajudou muito na boa redação do livro. A Mônica Dallaire estava presente, e o Rose Nogueira e outras pessoas assim muito próximas. E o projeto foi designado relator Francelino Pereira, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, que então me disse: olha, Eduardo, era abril de 91, eu tenho 81 anos, não vou mais ser candidato, quero estudar seriamente a sua proposta. Leu e estudou com seriedade e disse: é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa é necessário a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga: será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família. Eu achei de bom senso. Lembrei-me dos ensinamentos do Prêmio Nobel de Economia, James Edward Mead, que já em 1935, ele fazia parte do Círculo de Cambridge, na Universidade de Cambridge, e escreveu An Outline of Economic Policy for the Labour Party. E nos anos 89, 92 e 95, publicou uma trilogia sobre a gatotopia, onde ele diz que por muito tempo esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia, que em grego significa um bom lugar. E então ele se tornou amigo de um economista que lhe disse: olha, os agatotopianos sabem onde fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma enorme diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos que vivem num lugar perfeito, enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens, mas que, entretanto, conseguimos construir um bom lugar. E ele estudou as instituições de agatotopia e verificou que elas eram as melhores que até então havia encontrado para simultaneamente obter os objetivos de liberdade, no sentido de cada um poder trabalhar no que deseja e gastar o que recebe naquilo que bem aprouver, de igualdade, no sentido de não haver grandes disparidades de renda e de riqueza, e de eficiência, no sentido de se alcançar o maior padrão de vida possível com os recursos e a tecnologia vigentes. E quais eram as instituições? Primeiro, flexibilidade de preços e de salários para a boa alocação de recursos e obter o maior padrão de vida possível. Muita interação entre trabalho e capital, se possível, entre empresários e trabalhadores, na medida do possível, que trabalhadores fossem remunerados não apenas com salários, mas com cotas de participação nos resultados. Agora, na medida em que você tivesse flexibilidade de preço e de salários, que eventualmente, por circunstâncias as mais diversas, pudessem cair, e a cota e a participação nos resultados também, por recessões, por mais diversos motivos. Então você precisaria de um terceiro instrumento, que é justamente a renda básica de cidadania universal para maior igualdade e erradicação da pobreza. E no último capítulo ele fala: o importante é você conseguir
estes objetivos passo a passo, porque se você quiser alcançar todos ao mesmo tempo, aí vem todas as instabilidades, as revoluções, os golpes de Estado e tal. Então eu me lembrei disso e aceitei a proposta de instituir por etapas. Graças a isso, dezembro de 2002, o Senado, por consenso de todos os partidos, aprovou. Foi para a Câmara dos Deputados. Em dezembro de 2003, era deputado federal. O atual presidente Jair Bolsonaro não objetou e foi aprovado por todos os partidos. E eu então fui conversar com Antônio Palocci, ministro da Fazenda, que então explicou ao Lula como é para ser instituído por etapas, gradualmente, se é factível, pode sancionar. Numa linda cerimônia, foi a última vez que minha mãe foi a Brasília. 8 de janeiro de 2004, faz 15 anos, convidado especialmente veio da Bélgica, o professor Philippe Van Parijs, convidado de honra para a cerimônia. Marta Suplicy, prefeita de São Paulo, embora separada, foi à cerimônia. Mônica Dallari também veio à cerimônia. E pessoas como Paul Singer e tantos. E eu fiquei super feliz da vida. E batalho até hoje, você sabe, para que seja logo implementado. E por quê? Porque a renda básica incondicional será melhor para todos. O Bolsa Família, hoje, toda família que não recebe ao menos R$ 178 per capita passa a ter o direito de receber o benefício do Bolsa Família. Caso a renda familiar per capita não atinja sequer R$ 89 por mês, então o benefício inicial é R$ 89 mais 41, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes R$ 41. Se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças, até 15 anos e 11 meses. Mais 48, mais 48, se na família houver 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos. Há condicionalidades. Se a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal até que nasce o nenê e durante os 9 meses de gestação ela já tem o direito aos R$ 41 por mês, por criança. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade para realizarem as vacinas nos postos de saúde da região. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas. Os adolescentes de 16 a 18, ao menos 75% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma instituiu o Brasil Carinhoso, que de 2012 para 2013, e o Congresso melhorou, que complementa o programa Bolsa Família da seguinte forma: numa família que esteja dentro desses parâmetros e, portanto, tem o direito de receber o Bolsa Família, se somarmos a renda da família, isto é, do pai e da mãe de quem tiver renda, e mais os benefícios do Bolsa Família, que eu acabo de explicar, e somar essas duas, e dividir essa soma pelo número de crianças, o número de pessoas na família, se não se alcançar R$ 89 per capita, então o governo da União
complementará o que falta para garantir R$ 89,00 per capita. Portanto, caso todas as famílias que estejam dentro daqueles parâmetros efetivamente estiverem inscritas no programa, no Brasil hoje se garante R$ 89,00 por pessoa. E a presidenta Dilma, em 2011, conclamou a sociedade, os governos estaduais e municipais, as entidades da sociedade civil, os sindicatos, trabalhadores, nós cidadãos, se soubermos de alguma família que esteja dentro dos parâmetros do Bolsa Família e não estiver ainda inscrita, constitui nosso dever de cidadão avisar o pai e a mãe. Você vai lá no Centro de Referência de Assistência Social ou Secretaria de Assistência Social do seu município e se inscreva, porque você tem o direito de estar recebendo. Mas hoje, por exemplo, cerca de 86% a 88% das famílias que teriam direito estão efetivamente inscritas. Pois bem, para explicar o Bolsa Família, eu precisei de uns 4 a 5 minutos, não foi as suas regras todas. Mas suponhamos que Jair Bolsonaro seja persuadido, até porque após a sua vitória na eleição, ele jurou por Deus e perante o povo brasileiro que vai cumprir a Constituição. O artigo 3º da Constituição diz que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o desenvolvimento, erradicar a pobreza, promover a maior igualdade social e regional, sem quaisquer discriminações de origem, raça, sexo, etc. No programa de governo de Jair Bolsonaro, entregue à Justiça Eleitoral, está escrito que ele vai garantir uma renda mínima a todas as famílias brasileiras, tal como defendem os economistas, os pensadores liberais, a exemplo de Milton Friedman. Se você olhar o meu livro Renda de Cidadania, a Saída pela Porta, há uma entrevista com 2 laureados com o Prêmio Nobel de Economia, James Tobin e Milton Friedman, além de outro terceiro, Amartya Sen. E na entrevista feita no ano 2000 com Milton Friedman, quando eu pergunto a ele o que o senhor acha da proposta da renda básica incondicional, e ele, que no seu livro Capitalismo e Liberdade defende o programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, ele diz: a renda básica incondicional, como um direito à cidadania, é equivalente ao imposto de renda negativo, dependendo das pressuposições. O que leva o professor Felipe Vampares a dizer, no meu livro e no livro dele que ele publicou recentemente, com o meu prefácio, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã. Então, se Jair Bolsonaro quiser cumprir de fato a Constituição e o seu programa de governo, a forma mais eficaz é instituir para valer a renda básica de cidadania. Eu já encaminhei para ele e para o Paulo Guedes e para o Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, a quem entreguei pessoalmente, porque ser ele meu colega, professor de economia na GV, uma carta com os livros meu e do Felipe Vampares,
E ressaltando isto que eu acabo de dizer, vamos supor que, diante de tais argumentos, o ex-deputado que aprovou a renda básica e agora que jurou cumprir a Constituição chegue à conclusão de que o mais eficaz é, de fato, colocar a renda básica para valer, conforme diz a lei, e que em dezembro próximo, na semana do Natal, ele então informe a população. A partir de janeiro deste ano, de 2020, todas as pessoas no Brasil, não importa a sua origem, raça, sexo, idade e condição civil ou socioeconômica, passaremos todos a ter o direito de receber uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Vamos começar com um valor um pouco melhor do que garante a Bolsa Família para ser melhor para todos, inclusive que recebiam o Bolsa Família. Portanto, R$100 por mês para começar, mas um dia vai ser 200, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso da nação. A ninguém será negado. Até para os que têm mais, sim, obviamente os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Será um direito inalienável de todos participarmos da riqueza comum de nossa nação. Que vantagens há em relação ao Bolsa Família? Eliminamos inteiramente toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos sem registro. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito a receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. E qual é a maior vantagem da renda básica de cidadania? É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, que conta no seu livro Desenvolvimento como Liberdade, que quando ele era menino, morava em Dhaka, em Bangladesh, onde era a Índia à época. Seu pai era um bom professor, ele morava numa boa casa, e certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que entrou um homem gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas, e ele logo chamou por seu pai, e que veio e acompanhou seu pai, levando-o para o hospital. No caminho, Cadermia disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa, senão de, nesta região, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E ao chegar no hospital, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen, Cadermia não tinha liberdade real, precisou colocar sua saúde e vida em risco para prover o sustento da família. Ora, para aquela mulher que, não tendo como dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo na Praça da Luz, como tem diversas lá que eu conheço, ou para o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, cujo show eu vou assistir amanhã lá no Capão Redondo, no Festival da Godoy, meu amigo.
que, não tendo como ajudar o sustento da família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como descreve a canção Homem na Estrada, uma das mais conhecidas dos Racionais, não é? O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica como um direito à cidadania, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, diante de uma única alternativa que lhe surge pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, colocar a sua saúde e vida em risco. Ele vai poder dizer, agora, graças à renda básica, para mim e cada pessoa na família, eu posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui perto, na minha cidade, numa instituição, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Felizmente, muito mais que em 2001, quando eu apresentei, ou em 2004, quando foi sancionada a lei, a proposta da renda básica está se espalhando de maneira extraordinária pelo mundo. Em janeiro, em agosto último, eu fui a Hyderabad, na Índia, participei do 19º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, a rede mundial da renda básica. Havia lá cerca de 200 pessoas representando 45 países. Na Índia, em Madhya Pradesh, por 3 anos se fez uma experiência de renda básica. Na Namíbia, também por 3 anos, na vila de Otiveiro. Na Finlândia, por 2 anos, se pagou 560 euros por mês para 2.000 pessoas sorteadas. Em Ontário, no Canadá, realizou-se uma experiência. Em Stockton, na Califórnia, está se realizando uma experiência. Acho que umas 100 pessoas passaram a receber $500 mensais, que isso está em andamento. No Brasil, Santo Antônio do Pinhal e Apiaí aprovaram leis para instituir gradualmente, mas ainda não o fizeram. Mas há uma cidade do Brasil que começou. Qual? Você tem que saber. Please, por favor. Governada pelo PT. Washington Quaquá e Maricá. Maricá. E Washington Quaquá e o que o seguiu, o Fabiano Horta. Então, era dezembro de 2015, eu participei com Washington Quaquá de um seminário sobre direitos humanos. Eu expliquei essas coisas que eu estou falando. E ele falou, eu quero instituir em Maricá. E começou gradualmente. Em agosto passado, 2019, 1/3 da população de 153 mil habitantes passou a receber equivalente a 130 mumbucas, que é a moeda social. Sabe que mumbuca é o nome do rio que passa, cruza a cidade. Cada mumbuca é equivalente a R$1. Mumbuca é a moeda social lá instituída, aceita pelo comércio local. Então, 1/3 da população está sendo beneficiada por esta renda básica e até o final de 2020 e de 2021 para frente, todos os 150 e poucos mil habitantes estarão recebendo incondicionalmente a renda básica de cidadania. Portanto, Maricá está sendo um exemplo para o Brasil e para o mundo. Uma instituição dos Estados Unidos que está examinando os resultados em Stockton,
em outros lugares, como os que eu mencionei, veio, semana passada esteve em Maricá, começaram a levantar os dados e estão financiando, inclusive, uma pesquisa para fazer o resultado comparativo dos resultados da renda básica em Maricá, onde existe já desde 1982, muito bem sucedida, no Alasca e também em Macau, desde 2008. Eu fui ao Alasca como senador pelo PT em 1997, fiquei 7 dias lá. Conheci em 2005 o governador Jay Hammond, que já falecido. No início dos anos 60, o prefeito Jay Hammond, de uma pequena vila de pescadores, Bristol Bay, como existem muitas no Brasil, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população ainda era pobre. Então ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois se tornou governador do estado do Alasca, que havia, tal como nós recentemente no Brasil, na camada pré-sal, lá na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, se descobriu uma enorme reserva petrolífera. Então, Jay Hammond disse aos seus, então, 300 mil, hoje são 750 mil habitantes, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E aqueles recursos passaram a ser investidos em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos e internacionais, dentre inclusive pode ver no Alaska Permanent Fund Site, de cerca de 200 empresas brasileiras, como Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, o que significa que nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E o Fundo Permanente do Alasca passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 65 bilhões de dólares. Vamos supor que vocês estivessem vivendo no Alasca entre 1º de janeiro e 31 de março, teriam preenchido um formulário, uma folha só. Sou Alexandre, sou Jean, resido em tal endereço. Se viajei por tal qual motivo, estou aqui de volta. Tem que estar lá 1 ano ou mais. Responde por suas crianças até 18 anos, por ela recebe igual para todos. Trabalha em tal lugar, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio. Poucas perguntas adicionais, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se lá estivessem assim, procedessem, nos primeiros anos 82 para frente, teriam recebido 300, 400, 500 e pouco. No ano 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram 3.269 dólares por pessoa por ano, pai, mãe, 3 crianças, 16.300 dólares aproximadamente, pelo direito de todos participarem da riqueza comum do Alasca. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah,
coeficiente Gini 0,42, os dois, os mais igualitários dos Estados Unidos, e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim do sistema. No início do século XVI, Portugal instituiu inúmeras colônias, entre as quais Macau. Até 1949, quando Mao Tse-tung venceu a Revolução, aí a China, a República Popular da China, absorveu quase todas as colônias, salvo Hong Kong e Macau. Hong Kong, até recentemente, ficou do Reino Unido, mas agora passou para a China com legislação própria. Macau, em 1999, fez um acordo com Portugal, passou a ser da República Popular da China, mas se respeitando a legislação própria. E lá os legisladores e o governo admitiu a existência de cassinos, que tiveram enorme desenvolvimento. Macau hoje tem mais cassinos do que Las Vegas. O Brasil recebe 8 a 9 milhões de turistas por ano, Macau 30 milhões. Teve enorme desenvolvimento. Eu estive lá em 2016, hotéis enormes e cassinos grandes. 700 mil habitantes. Tem a maior densidade populacional, relativamente pequena. 2006, forte tensão social. E o governo, então, resolveu destinar cerca de 6% da receita dos cassinos e municipal para pagar a todos os seus habitantes um dividendo, que foi 4 mil patacas em 2008, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 9 mil patacas em 2016, quando eu lá visitei por 2 dias. No ano passado foi 10 mil patacas. 9 mil patacas em 2016 foram $1.127 da época, e eu andei perguntando nas ruas ali com quem eu encontrava por 2 dias. Em geral, acharam muito positivo essa experiência. Depende agora de vocês transmitirem ao Jair Bolsonaro que está na hora, ou dizer que está na hora. Mas já está. Uma última pergunta. Eu posso falar mais algumas coisas relevantes, mas pode perguntar. Não, porque a gente, talvez um pouco no bloco que você possa falar, de uma forma mais geral, pensando a trajetória do PT, né, e a sua trajetória do partido, que você avalia desses 40 anos, né, os principais avanços e limites, e também falar um pouco dos desafios atuais nesse contexto, depois do bloco contra a Dilma, da prisão do Lula. Certo. Bem, é muito importante eu, como um companheiro do PT, que... Pode voltar essa parte? Pode ir também, eu como companheiro do PT. Só voltar essa última frase. Recomeçar. Só recomeçar. É muito importante que eu, como companheiro do PT, possa aqui expressar a minha expectativa, fé mesmo, que em breve o Supremo Tribunal Federal possa avaliar de maneira mais isenta possível o caso do presidente Lula e possa efetivamente, após analisar todos os detalhes, procedimentos, mas inclusive dando a oportunidade ao presidente Lula de explicar toda e qualquer questão, que ele possa, como ele tem assegurado a todos nós, que comprovar que não cometeu qualquer forma de enriquecimento ilícito e seja efetivamente inocentado
e venha a estar livre para colaborar com o povo brasileiro, trocar ideias, conversar e tudo, para caminharmos numa direção bem melhor do que presentemente. Então, acho que isso é fundamental que eu diga nessa entrevista que vocês estão aqui proporcionando. Eu avalio que o PT tem possibilidades imensas de ser bem-sucedido nas eleições que estão por vir. Agora, acho que será interessante, e eu tenho assim argumentado, que o PT possa como que constituir uma frente com os partidos de oposição. Eu cheguei até numa reunião de diretórios zonais do PT a propor que possamos nós, até porque as 8 fundações, inclusive Fundação Perseu Abramo, e do PSOL, do PDT, do PSB, do PCdoB, do PCO, etc., estão se reunindo para estarem debatendo e desenhando propostas para cada uma das áreas de educação, de saúde, de transporte e tudo, como que pensando em programas comuns. Também, aqui em São Paulo, a Rede Nossa São Paulo tem se reunido em cada ocasião para nos convidar a fazer um plano de ação comum para uma São Paulo melhor. Também o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo tem feito diversas reuniões da São Paulo Suas, de forma São Paulo Sua São Paulo, para de maneira suprapartidária desenhar propostas e programas. Então, eu acho que seria até interessante se nós do PT convidássemos, digamos, os diversos partidos com afinidades, que podem ser o PSOL, o PDT, PCdoB, PCO, o Partido Verde, a Rede, acho que se eu esqueci algum, me digam, e dizer, olha, vamos cada um indicar 1, 2, 3 possíveis candidatos, vamos fazer plenárias de debates e, a certa altura, digamos, lá por volta de maio, junho, convidarmos os filiados de todos os partidos e os simpatizantes de todos os partidos a votarem qual que deve ser o nosso candidato a prefeito, a prefeita, e aí escolhermos. Eu acho que isso seria uma forma de nos fortalecer e seria muito consistente no aperfeiçoamento no presente momento. Eu acho que será muito bom se conseguirmos unir todas essas forças para enfrentar aquilo tudo que nós temos visto aí, que é muito melhor do que estarmos fazendo declarações para incitar o ódio, proclamarmos e praticarmos o respeito e o amor e construirmos um Brasil solidário, fraterno e justo, com muito maior igualdade, como constitui objetivos principais e fundamentais do Partido dos Trabalhadores. Eu ia citar brevemente, quando estava lá nos meus primeiros 4 anos no Senado, por exemplo, em 1992, quando li a reportagem nas páginas amarelas da Veja, a entrevista do irmão de Fernando Collor de Mello, né? Pedro Collor de Mello, e eu fiquei tão impressionado, liguei para ele no Hotel Maxud, que estava aqui em São Paulo,
liguei para o José Dirceu, que era o deputado federal, que estava preocupado também com os temas, e conversamos 5 horas com Pedro Collor de Mello, e viemos para minha casa e redigimos o requerimento que deu, o requerimento que resultou na CPI sobre PC Farias e no afastamento do presidente Fernando Collor. Em 1993, quando José Carlos Alves dos Santos deu entrevista sobre a forma segundo a qual parlamentares na Comissão do Orçamento utilizavam-se de suas posições ali para se enriquecer ilicitamente, e eu liguei para o Pedro Simão, de quem eu havia me tornado muito amigo, e nos encontramos em Brasília num domingo à tarde, e eu fui para o meu gabinete, depois de conversar com ele, escrevi o requerimento da CPI do orçamento, fui à meia-noite aproximadamente na casa dele, assinamos, fomos os primeiros signatários da CPI do orçamento, que acabou resultando na cassação de 6 deputados federais, dentre tantas outras coisas que eu poderia contar para vocês, mas são... Vocês sabem que em 2001 eu visitei o Lula e disse, olha, alguns amigos estão me dizendo para ser pré-candidato a presidente. Na casa dele eu fui, mas se você achar que isso vai prejudicar o PT ou a você, me diga que eu não o serei. Ele falou, Eduardo, por tudo que você fez na vida e no PT, você tem todas as condições, vai lá na direção nacional e diga. E eu então fui à direção nacional, presidida pelo José Dirceu, que colocou, e então foi aceito a minha pré-candidatura. Então esse é um passo importante na história do PT, porque em 17 de março de 2002, pela primeira vez na história dos partidos políticos no Brasil, o PT convidou todos os seus filiados, 178 mil compareceram, Lula teve 84,4% dos votos, eu tive 15,6%, e então eu disse que de pronto eu iria batalhar muito pela vitória do Lula, e assim aconteceu até fechar as urnas. Na reunião seguinte do Diretório Nacional, após as eleições e a vitória de Lula, me lembro que o Silvinho Pereira, coordenador da campanha, disse: queremos agradecer o senador Eduardo Suplicy, porque foi o que mais atendeu os pedidos da direção, porque às vezes, por exemplo, o Lula estava fazendo um comício em Porto Alegre, mas tinha um ato importante lá em Goiânia ou em Belo Horizonte, tal, a gente pedia, ele ia, tal. E então acho que esse também é um episódio que nas memórias era importante. E agora o PT está por decidir o que vai acontecer em 2020, e então eu tenho conversado com as pessoas. Vocês recomendam que eu continue na vida política, ou que deixe, passe apenas ser um professor que faz palestras aqui e acolá, tal, ou que eu seja novamente candidato a vereador ou a prefeito. O que vocês acham? Então, estão em princípio inscritos o Gilmar Tato, o Carlos Zaratini, o Nabil Bonduque, o Paulo Teixeira, eu próprio, talvez o José Eduardo Martins Cardoso, eventualmente, mas por enquanto não colocou o que é o Fernando Haddad, o Ana Estela Haddad e tudo. Mas aí depende
do que vocês recomendarem, tá? Podem recomendar a minha, a sua opinião.